Gravando! Hoje a gente vai ter uma entrevista inspiradora com a Nath, que é uma mulher que super me inspira, Natália Manso. Ela é facilitadora de processos, eu anotei aqui, processos de aprendizagem e reconexão com a natureza. Na verdade, é um mulherão que faz um monte de coisas lindas e a gente vai conhecer um pouquinho da Nath hoje. Bem-vinda, Nath. Obrigada por aceitar esse convite. Olá, pô, obrigada a você pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente ter essa conversa. Então, Nath, eu queria saber assim, como que surgiu essa história na tua vida, assim, dessa busca pela conexão com a natureza, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, mas eu já estou conectada. O que que é, né, a natureza fora e dentro de mim? Enfim, como que é isso na tua vida? Olha, já me perguntaram isso várias vezes. Eu confesso que é sempre um desafio, né? Porque eu falo, gente, quando que isso começou? Porque foi algo tão natural que que quando eu fico fazendo esse filminho assim, olhando para trás, e eu comecei a perceber, claro que já vou comentar assim no momento de transição profissional e tal, mas acho que antes disso eu posso dizer até que desde quando eu era pequenininha, quando a minha avó me levava para passear no parque e quando eu ia todo fim de semana para casa de serra dos meus avós, que eu sou de cidade grande, né? Eu nasci, e cresci no Rio de Janeiro, então sempre vivi em apartamento, mas meus avós tinham uma casa na serra daqui do Rio e eu ia para lá todo fim de semana e tinha muito verde, jardim, minha avó tinha uma horta linda, amava plantas, então acho que desde esse momento, assim, desde bem pequenininha, eu lembro muito da minha avó me incentivar a olhar as plantinhas, a cuidar das plantinhas, a fazer carinho, a falar com elas. Então, eu acho que isso, sem dúvida, né? Agora olhando para trás, assim, isso sem dúvida me marcou, né? Eu acho que isso vai fazendo a gente construir o nosso olhar sobre o mundo. É claro que na época eu não tinha consciência, né? Eu fui ter consciência disso muito depois, quando eu comecei a estudar sobre isso. Mas isso acho que foi algo, né, bem marcante, que foi constituindo quem eu sou, assim. E os meus aniversários também de criança, minha mãe fazia sempre em parques para a gente ficar brincando. Então acho que também já tinha esse convite, né? Eu adorava fazer trilha com os meus amigos desde pequena. Então é algo que eu também fui estimulada pelos meus amigos da escola, que eram bem do mato. Então acho que tudo isso foi, né, construindo assim essa minha relação, né, com o mundo natural. E foi engraçado que depois eu lembrei, assim, na casa da minha avó também já tinha livros do Capra, assim, Teia da Vida, que depois eu herdei dela, Xing, já tinha muitos, Eduardo Boff, várias coisas, assim, que já estavam ali, né, como se já estivessem no meu meio, de alguma forma, eu ainda não estava captando aquilo, mas a minha avó e a minha mãe já estudavam Capra, já eram super ligadas à espiritualidade. Depois, quando eu fui começando a estudar, né, sobre sistemas vivos, sobre visão sistêmica, depois que eu fui vendo, isso já estava no meu campo e eu não tinha nem noção, né? Mas eu acho que principalmente quando eu descobri uma questão de saúde, isso já fazem alguns anos, eu comecei a me relacionar com a natureza mais assim de uma forma mais profunda. Eu acho que a partir desse momento, assim, né, que eu ganhei, acho que uma outra consciência e eu fui aprofundando essa relação, principalmente através do alimento. Então, a comida para mim foi uma ferramenta de conexão com a natureza, assim. Eu já era conectada de outras formas, mas eu acho que eu comecei a realmente buscar mais conhecimento, investigar e perceber como que a natureza impacta no nosso ecossistema interno e como o nosso ecossistema interno está relacionado, né, com a saúde planetária também. Então, esse tipo de pesquisa veio muito a partir de uma vivência, de uma busca, né, de cura a partir do alimento e que eu comecei a investigar e ressignificar muita coisa assim na minha vida, né? E até para fazer escolhas mesmo assim que tivessem sentido com o que eu estava buscando de uma outra qualidade de vida. E aí foi curioso porque na época que eu descobri essa questão de saúde, né?
de uma doença autoimune, eu, na mesma época, um ano antes, eu tinha feito uma transição profissional. Eu sou formada em comunicação, em publicidade, mas nunca realmente trabalhei com isso, mas fui trabalhar 3 anos numa empresa e aquilo não fazia sentido para mim, já estava me fazendo mal, eu estava, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu resolvi pedir demissão e um ano depois eu entrei na formação do Gaia Education, que para mim foi uma porta que se abriu, assim, porque eu comecei a aprofundar esse estudo sobre sustentabilidade, encontrei a minha tribo também, né, lá. Comecei a entrar em contato com muitos conhecimentos, com pessoas muito inspiradoras e com muitas abordagens que eu não conhecia, né? Então, para mim, foi ali que incrível estar aqui. E ao mesmo tempo eu descobri essa doença, então foi tudo junto, assim. Então eu vivi, assim, um processo muito intenso, né, de ressignificação, de autoconhecimento, de aprofundamento, de busca de quem eu era, o que eu estou fazendo no mundo, né, qual é o meu papel, o que eu quero, de que forma eu quero contribuir, ao mesmo tempo. Então, assim, foi um momento, assim, bem forte, assim, para mim. E a partir, acho que desse todo, que aí eu não consigo dizer, foi uma coisa, né? Acho que foram várias buscas, né? E vários interesses. Eu sempre fui também muito curiosa, muito buscadora, assim. Eu já, até antes desse processo todo, eu já tinha participado de retiros, já estava em busca da minha, né? Em busca não, já estava trabalhando a minha espiritualidade também. Então, acho que foi tudo junto, um conjunto de fatores. Mas a partir dessa relação mais aprofundada, digamos, com o alimento, eu também fui me conectando mais com a terra, né? E aí comecei a investigar, inclusive isso também virou um material depois de trabalho, assim, né? Eu comecei até a incorporar isso também na minha atuação, porque estava já transbordando. Então, eu acho que eu posso dizer que talvez isso foi um marco, talvez um pouco maior, mas sem dúvida a minha relação com a natureza foi sendo construída e aprofundada ao longo de toda a minha vida, essa é a verdade. Assim. Sim, sim, sim. E eu fiquei curiosa para saber como que foi essa tua relação com os alimentos, Nath? Então, é curioso, assim, porque desde nova que eu não como carne vermelha, assim, por opção própria, apesar da minha família de parte de mãe é de origem uruguaia, então quase todo fim de semana quando a gente ia para casa de serra dos meus avós, era churrasco sempre, mas eu nunca fui muito chegada assim à carne, então foi algo muito natural para mim, assim, eu simplesmente não quis mais comer, eu era bem nova, eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, e, e depois eu já era assim consciente, digamos, né, quanto às escolhas, porque quando eu parei de comer carne, eu tive que ninguém na minha família não comia carne, então eu tive que investigar por conta própria como que eu ia fazer para suprir também, né, assim, outras necessidades, assim, né, de proteína, enfim. E naquela época também não tinha tanta informação quanto hoje, né? E aí depois quando eu fui parando, quando eu fui vendo assim o que estava por trás da indústria, né, do frango, e aí depois, né, aí passou alguns anos, a minha transição até me tornar vegetariana foi longa, assim, mas quando eu fui tomando consciência do que estava por trás dessa indústria, eu fui tomando essa decisão, né, de que quero me alimentar de forma diferente, porque eu sei da minha responsabilidade, né, em contribuir ou não com essa indústria, né? Então, tinha uma questão tanto de saúde, mas também de consciência de um todo maior, assim. Então, eu já desde nova já fui criando isso, mas quando eu descobri essa questão, né, de saúde, e aí eu comecei a descobrir, bom, todo o impacto dos alimentos inflamatórios, de como as doenças autoimunes são processos inflamatórios, assim como outras, né, doenças. Claro, qualquer doença está falando sobre um desequilíbrio, assim como no sistema macro, né, a gente vê, sei lá, numa agricultura, né, numa monocultura, quando uma praga chega, é um desequilíbrio do sistema, é um sintoma que está mostrando ali que algo não está legal, né? E a mesma coisa quando isso acontece no nosso corpo, né, igualzinho. Então, eu comecei a investigar, bom, quais são os fundos disso? Porque não é só, claro, uma questão da alimentação,
é espiritual, é emocional, é físico, né? São várias instâncias assim que a gente precisa considerar. Então essa busca foi integral, né? Então a busca pela cura e pela saúde, ela vem a partir dessa dimensão mais macro de integração de todos esses corpos, né? Então, como que mesmo o alimento e de onde esse alimento vem e como esse alimento é produzido, como que ele também vai impactar, né? Não só no meu corpo físico, mas também no meu corpo emocional, no meu corpo espiritual, dependendo da qualidade, né, e da vibração desse alimento, né? Então, acho que eu comecei muito aí por esse campo, né? E eu já era assim bem, como diria, né, assim natureba, né, de ter uma alimentação mais saudável e tal, mas eu fui aprofundando isso, inclusive comecei a cozinhar muito mais, então a minha relação com o alimento também se aprofundou a partir da cozinha, de eu estar ali experimentando, botando a mão na massa, e aí eu comecei a, por essa questão autoimune, por uma questão, né, também inflamatória, eu comecei a cortar determinados alimentos que são mais inflamatórios, né? E aí eu fiquei um tempo vegana também. Então eu comecei a cozinhar, experimentar receitas, né, na cozinha e aí isso também foi o que me levou depois a fazer jantares, a dar algumas oficinas, né, de alimentação vegana, porque eu fui mesmo me experimentando ali, né? E aí depois eu comecei a me interessar pelo sistema alimentar, cheguei até a trabalhar num projeto de educação alimentar também, esse tema começou a ficar muito vivo assim para mim. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa, descobri muita coisa e queria estar mais próxima também da terra, assim, né? Entender outros processos produtivos. Aí eu, né, fui fazer um curso de agrofloresta, já tinha feito um curso de permacultura e queria estar mais assim em contato com pessoas que estavam produzindo, né, alimento. Visitei alguns lugares, né, ecovilas e tal, enfim, estava querendo realmente compreender como que a gente pode ter uma relação mais próxima a partir, né, desse lugar de, bom, de onde vem, quem produz, quem são essas pessoas, né? Como é que esse alimento ele é cuidado, produzido, qual é a cadeia até chegar, né, até a gente? Será que esse alimento foi cuidado, foi criado, né, e produzido com carinho, com amor, né, sem químicos ou de que indústria que ele está fazendo parte, né? De que forma que eu estou corroborando com um sistema que eu não concordo a partir de um simples, porém complexo ato de comer, né? De se alimentar. E fora toda a questão também, eu acho que quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de tanta coisa, né? Que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas assim, alimento está no centro de tudo, né? Quando a gente fala de comida, a gente fala de política, de economia, de espiritualidade, a gente fala de encontro, de saúde, de tudo, né? Tudo. A gente pode, né, trazer esse tema assim e linkar ele com qualquer outro tema, assim. Então, eu comecei também a explorar esse lado mais sutil e até sensorial também, né, do alimento, e como a partir desse lugar a gente pode perceber como está tudo, né, como a natureza, o alimento, ela é uma das formas com que a gente pode ter uma conexão muito forte com a natureza, com a vida, né, a gente percebe esse processo de vida, morte, vida ali na criação, né, na produção de um alimento, todo o processo da semente. Então acho que tem muita coisa que entra aí, assim. Então, eu comecei a fazer essa investigação, que ela é enorme, mas que eu acho que ela é isso, me trouxe muita inspiração, assim, né? Na época, um olhar um pouco mais macro do que é se alimentar, né? E como também uma maneira mais direta, né, de se conectar com a natureza. Ai, que lindo. E no fim é isso, né? A gente tá todo dia ali se alimentando, né? E, e aí pode tomar consciência ou não, enfim. Que bom saber dessa tua investigação. E me vem essa história, né, da vida, que é o nosso servir, ele está muito ligado às experiências que a gente vai tendo na vida e buscando, né, é uma coisa que me atrai, é outra.
E então conta um pouquinho pra gente como que tá esse teu servir hoje em dia, né, diante dessas tuas buscas, encontros. Acho engraçado porque eu vejo, né, olhando para minha vida assim profissional, digamos, ela não é nada linear, né? Foi sendo um caminho assim tecido por diversos caminhos, né? Então realmente é uma tessitura e um bordado, e que hoje eu digo que talvez eu esteja atuando assim, realmente vendo uma trama, né? Claro que tem coisas que talvez estejam um pouquinho mais de lado, uma outra também, né? Mas eu acho que eu consigo, a visão que eu tenho hoje, né, não só do que eu faço, mas com as inspirações que eu me permito também, né, ter uma bolsinha ali de ferramenta, né, atuando como facilitadora, que eu posso pegar uma coisa ou outra, não, eu vou usar agora essa abordagem, vou usar essa ferramenta, eu vejo que essa visão mais ampla e sistêmica, realmente, né, que eu trago, assim, eu vejo que eu adquiri também por esses diversos caminhos que eu já andei e por essas buscas todas, né? Então, hoje eu ainda atuo com facilitação, já atuo, né, nesse campo já há 9 anos, mas eu fui fazendo muita coisa, assim, então é um campo bem amplo, assim, né? Já trabalhei com educação, já trabalhei, né, em projetos de educação alimentar, em projetos de educação, né, alternativa, com jovem, com criança, com adulto, com diversas, né, abordagens e metodologias distintas, mas de uns tempos para cá eu fui aprofundando justamente esse lugar de como que a gente pode sentir, experimentar e trazer de volta, né, não só no mental, mas no corpo, na experiência, esse senso de pertencimento com um todo, né? Essa percepção de que somos natureza, de que não há essa separação eu, natureza, né? Eu aqui, a natureza ali, né? O meio ambiente, que isso não existe, né? Que isso é uma construção e que eu acredito profundamente que a gente curando essa relação, a gente se reintegrando de fato ao mundo natural, a gente vai conseguir também endereçar muitos desafios que a gente enfrenta hoje, né? Então, hoje eu trabalho, né, principalmente a partir de uma abordagem da ecopsicologia, da regeneração, né, do paradigma regenerativo. Então, uma outra forma da gente olhar também para os desafios, para a gente olhar para projetos, né, para a gente olhar como que a gente vai atuar no mundo, né, com uma forma um pouco mais sistêmica e de pertencimento, né, olhando para essas interrelações assim das quais a gente faz parte, que a gente está inserido num ecossistema, então acho que isso é primordial. Com a ecologia profunda e o trabalho que reconecta também, que é um trabalho bem profundo assim de abrir campos para o sentir, né, para a gente também ressignificar tudo que a gente tem vivido assim num plano mais macro assim, né, desses desafios sistêmicos assim. Então, hoje eu tenho atuado mais dessa forma, mas eu vejo que toda essa inspiração na natureza, digamos, né, até a palavra já atrapalha um pouco, mas essa inspiração nos sistemas vivos, né, ela foi se construindo desde, né, dos cursos de agrofloresta, de permacultura, quando eu realmente quis estudar como é que a natureza funciona, quais são os padrões, né, dos sistemas vivos, como que a gente pode compreender como que a natureza resolveria um desafio, né, da própria biomimética, né, que traz muito isso. Então, acho que esses vários estudos e aprofundamentos também foram me trazendo, né, esse olhar. Então, eu vejo que... E hoje eu estou focando mais nesse trabalho um pouco mais sensível também, sutil, de abertura de percepção, né? Como que a gente... como eu falei lá desde antes com o alimento, né? Quando a gente come um alimento, eu cheguei a fazer alguns jantares sensoriais, né? Então, como que a gente, aprimorando a nossa sensibilidade, né? A nossa percepção, a gente começa a estabelecer uma relação mais íntima, né? Com aquilo que nos cerca, com o que nos rodeia. Então, tipo, desde um alimento, a gente, né? Se alimentar dessa forma para a gente
poder se nutrir de uma maneira e ter consciência daquilo que a gente consome, mas também quando a gente está no meio natural, como que a gente se relaciona com uma floresta, como que a gente se relaciona com outros seres que não humanos, né? Então, acho que estabelecer essas relações mais profundas, eu acredito que são primordiais, né? Porque faz a gente atuar de uma outra forma, né? A gente ressignifica a nossa forma de fazer as coisas, assim. E aí tem ferramentas para isso, né? Tem abordagens, tem o próprio banho de floresta, que é uma forma linda também da gente poder ir aguçando, né, essa nossa sensibilidade que a gente tem, que a gente só, acho que, sei lá, se distanciou, né? Tivemos nossos sentidos aí amortecidos, e aí acho que agora para mim é um resgate, né? E então acho que o meu trabalho ele vai de encontro a essa transformação de uma forma de ver o mundo, né? Uma outra visão de mundo, uma outra forma de sentir e perceber o mundo, como que a gente se relaciona também com tudo aquilo que nos atravessa, de tudo que acontece no campo macro, porque eu estou inserida nesse macro, e a partir disso, como que eu ajo no mundo a partir de uma outra consciência, também de uma noção um pouco mais ampla de qual é o meu papel, né? Considerando que todos nós temos um papel. Então, acho que não sei se ficou muito vago, mas né, eu falei de uma forma bem Aham. genérica, mas é um pouco isso. Não, assim, para mim me toca muito, vem uma imagem assim como se quando eu me considero um eu, né, como se eu estivesse nessa bolha, e aí isso que você traz de perceber esse pertencimento no todo, como se essa bolha fosse expandindo ou se abrindo e criando essas conexões que na verdade já existem, mas que enquanto percepção do eu, não me percebo conectada com o todo, né? Então assim, a imagem que me vem desse teu trabalho, que lindo, né? Essa abertura para se perceber para além dos próprios limites. E na prática, como que funciona, Nath? Nossa, eu me senti tocada, quero fazer um trabalho contigo. É individual, é em grupo, tem algum trabalho rolando agora que eu possa participar? Então, normalmente é em grupo, né? Eu costumo fazer trabalhos coletivos, e aí desde vivências que podem ser mais específicas, né? Como uma vivência do trabalho que reconecta, por exemplo, que é um trabalho que é mais profundo, né? Como eu falei, ele abre esse campo do sentir, assim, um trabalho só para eu introduzir para não ficar muito vago. O trabalho que reconecta é uma metodologia que foi criada já há mais de 40 anos por uma ativista chamada Joanna Macy, e que foi criado justamente como uma... Tem toda, claro, né, uma história por trás, mas eu vou ser aqui mais sucinta, mas justamente como um trabalho para como que a gente lida com todas as angústias que advêm do colapso, de tudo que está acontecendo. Então, desde lá, tipo, da década de 70, né, com as coisas que estavam acontecendo no momento, essa ativista estava se vendo também no meio de... As pessoas não estavam conseguindo lidar com tanta dor, com tantas questões, né, com tantos desafios. Então, essa metodologia ela foi criada para isso, para abrir esse campo de, bom, vamos criar sentido disso junto, como que a gente cria resiliência para lidar com tanto sofrimento, com tanta... E poder ressignificar também para agir, né? Porque a gente não pode também agir da mesma forma, né? Sem ressignificar aquilo que a gente sente, né? E sem ressignificar também o que aquilo está simbolizando no plano maior. Então, ela é feita em 4 etapas, que é a gratidão, honrar a nossa dor, ver com novos olhos e seguir adiante. Então, é um trabalho que acontece, né, nessa espiral, e a gente vive essas etapas juntos, em coletivo. E são práticas lindas, assim, tem várias vivências, então são convites, seja de conversas, de reflexões, de momentos em que também a gente pode falar sobre aquilo que nos incomoda, que nos atravessa, tudo, né? Esse momento de honrar a dor. E antes de honrar a dor, a gente vive essa experiência de sentir gratidão pela vida em si, porque é isso também que nos dá a base, a força para que a gente possa também lidar com as dores, né?
E depois que a gente compartilha as nossas dores e pode botar isso para fora, a gente é capaz de enxergar com novos olhos, como a própria, né, dimensão traz, que é quando a gente se inspira justamente nos sistemas vivos. Aí entra também a ecologia profunda para a gente trazer um olhar um pouco mais macro, que é isso que você estava falando, né? Eu amplio o meu senso de identidade. Eu não estou sozinho aqui, né? O mundo não é feito só de humanos. Eu não estou no centro do universo. A gente começa a ressignificar todas as relações, né, que nos impactam, que nos rodeiam, né? Como que uma ação minha também reverbera. Então, também, são várias práticas e convites para a gente fazer isso, né? Considerar também, né, os nossos ancestrais, considerar as próximas gerações. Então, sempre quando a gente olha para as nossas ações, para as nossas escolhas, a gente deveria, né, estar olhando tanto para trás quanto para frente, né? Para ter um pouco mais, né, de responsabilidade e consciência nas nossas escolhas. E depois a gente segue adiante, que é quando a gente olha para quais são os recursos que a gente já tem, qual a rede de apoio que a gente tem ou que a gente precisa ter para que a gente possa agir no mundo, atuar. Então, a partir disso, o que eu quero fazer? Qual é o meu papel no mundo, né? É um projeto? É com o meu trabalho? É como que eu estou trazendo no mundo a minha força também, né? E esse é o momento de seguir adiante, né? Que é quando a gente ressignifica tudo isso e pode seguir. E é muito bonito porque a espiral, ela na verdade é um fractal, né? Então esse trabalho ele nunca termina, né? A gente termina um ciclo, mas aí a gente, né, segue adiante, mas depois a gente vai de novo, né? Olhar com gratidão e honrar a dor e ver com novos olhos, porque nunca acaba, a gente está sempre, né, num processo e a gente vai sempre espiralando, né? Então a ideia do trabalho é essa. E são convites, né, de práticas de experiências, então tem experiências bem sensíveis, tem muitas trocas também, partilhas, né, em trios, em duplas, em grupos, então é um trabalho coletivo, né, e que a gente vai dando esses convites e é muito bonito, assim, é muito inspirador, né, então isso, por exemplo, inclusive vai estar na imersão, que eu vou dar, na imersão Eu Natureza, que vai ser no primeiro fim de semana de setembro, do dia 2 ao dia 4, no Terra Luz, que é na Serra aqui do Rio. Vai ser uma imersão focada no trabalho que reconecta e na ecologia profunda. E aí a gente vai fazer também práticas de banho de floresta, que é uma outra prática, uma outra também, né, ferramenta, digamos, que é quando a gente, né, adentra uma trilha ou adentro uma floresta também, né, com convites sensoriais, a gente faz isso de uma forma lenta, com presença, com uma outra qualidade, né, de atenção. E eu vou fazendo vários convites para que as pessoas vão apurando, né, esse seu senso de percepção, a sua sensibilidade, vão explorando ali os outros seres que estão à volta de uma outra forma. Que normalmente a gente, mesmo quando a gente está na natureza, às vezes a gente está no automático, né? A gente está com uma qualidade de atenção bem reduzida, né? Porque o dia a dia nos traz muito isso, né? O excesso de informação, a velocidade das coisas, né? E normalmente a gente está assim o tempo inteiro. Então, todos esses convites, eles trazem esse outro lugar. E aí cada pessoa vai ter uma experiência. E pode ser coisas bem profundas, né? Isso pode trazer memórias, isso pode te fazer sentir muito, isso pode ser algo profundamente espiritual ou não. Então, né, cada um vai ter uma experiência e também é muito bonito, assim. E além de ser uma prática que hoje é usada como uma prática de saúde, né, que o banho de floresta foi criado inicialmente no Japão, né, uma prática de saúde, já está sendo recomendada também por médicos. Então, além de toda essa dimensão da saúde, de como saúde e natureza caminham juntos, claro, né? A gente não precisaria nem de tantas, né? Hoje em dia tem tantas pesquisas científicas em torno disso, né? Para a gente ter dados, né? De como a natureza nos faz bem, né? E em todas as dimensões, né? De bem-estar, de saúde, de tudo. Tem também esse lugar da gente
afinando também nosso senso de percepção, porque isso muda o nosso olhar, e a partir do momento que muda o nosso olhar, a gente também muda a nossa forma de se relacionar, né? Então, isso é uma outra prática, né? Uma outra abordagem, digamos. Então, eu trabalho com várias, né, várias ferramentas. Então, pode ser uma vivência, pode ser uma imersão, né, que é essa que está já marcada para o início de setembro. Eu vou dar até uma vivência de ecologia profunda também num evento que vai ter bem bacana nos dias 13 e 14 de agosto aqui no Rio também. Vai ser no Parque Lages, chama Íris, é um evento gratuito. Vai ser bem legal também. E, bom, e tem outras coisas aí também que eu estou já matutando, né? Talvez como próximos projetos, mas eu também atuo com organizações, e aí mais numa dimensão desse trabalho de desenvolvimento interno e relacional, né? Com coletivos. E aí trazendo muito também as bases da regeneração e trabalhando desde comunicação, escuta, feedback, conflito, porque isso também faz parte dessa dimensão relacional, né? Então, como que a gente regenera si, as relações, e para aí sim a gente poder ter uma atuação no mundo também mais regenerativa, né? Então, essa é uma outra forma também, né, de trabalho, e as jornadas de aprendizagem, né? Agora a jornada regenerativa que eu estava fazendo online, ela está, né, parada, mas eu tenho feito também projetos em parceria, então às vezes para apoiar, né, o desenho de alguma jornada, ou então isso também são outras dimensões, né, do meu trabalho assim como facilitadora. Então tem tanto os projetos que eu trago, mas tem também aqueles que chegam até mim como convites, como parcerias, como, né, processos de desenho, né, de percursos de aprendizagem, assim. E aí já tem também uma outra natureza, né, uma qualidade um pouco mais aprofundada também, de mais tempo, né, são percursos realmente, né, são jornadas mais longas. Ai, que lindo. Para quem se interessou, então, por esse trabalho da Nath, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp na descrição. E é só entrar em contato com a Nath. Que lindo. E aí, Nath, quero saber mais de ti. E vai ser uma surpresa. São cartinhas que tem de um jogo que chama Ouroboros. E tem algumas perguntas, assim, especiais. Então, vamos ver o que sai aqui para ti. Tem algo que te chama mais? Ou Pode ser essa. aqui, nesse Aí, canto? aí. Aqui? Olha, tesão de viver. O que me traz motivação, determinação e força de vontade? Olha, tesão de viver. Que me traz motivação e força de vontade. Nossa, várias coisas, né? Eu vejo que o meu trabalho, eu acho que trazer o trabalho para essa dimensão do servir, eu acho que sentir, né, um propósito maior assim naquilo que eu faço, isso me traz muita motivação. Um lugar de querer promover, claro que eu não faço nada sozinho, eu não estou trazendo, tá, nesse lugar aqui de Salvador, não é isso. Mas assim, como que eu estou contribuindo para a transformação que eu quero ver? Isso me motiva, sabe? Que é assim, estou insatisfeita com algo no mundo, legal. Vejo que eu tenho algo a contribuir? Tenho. Isso me move para ação, né? No sentido de ver que eu sou parte disso, né? Que eu quero ver uma mudança e e que eu percebo que eu tenho algo a entregar, que eu tenho algo a compartilhar, né? Que eu posso inspirar outras pessoas. Eu acho que isso me motiva.
e me inspirar, me nutrir também, né, de conhecimentos, de pessoas, de práticas que fazem sentido para mim, que são inspiradoras para mim. Isso me move também, né? A minha curiosidade, a minha vontade de me aprofundar, de me conhecer mais, de conhecer mais o mundo, né? Acho que essa vontade de descoberta, assim, isso me move, assim, de cada vez mais ampliar a visão, sabe? Ampliar a visão, para mim é sobre isso. Então, acho que é isso. E com certeza, né, tá em contato, em relação profunda com o mundo natural, isso me inspira, isso me motiva, né? Porque cada vez que eu me proponho a estar na natureza a partir desse outro lugar, né, que eu comentei, de mais aprofundamento, de mais abertura, de mais presença, de mais silêncio, eu posso aprender tanto. E aí isso me motiva também a compartilhar tudo isso, né? E aprender cada vez mais. Então, acho que é um pouco isso. Que lindo, tô te ouvindo aqui, sentindo arrepiada, assim, como é bonito perceber essa conexão, né? Essa força que existe aí a partir do servir, da entrega, enfim, que é você, né? Que é você muito nesse encaixe com o todo. E é isso me inspira também. Bem bonito. Obrigada por compartilhar. Vamos mais uma cartinha? Vamos ver o que nasce aí. Eu escolho, falo para parar, é isso? Fala para parar, vamos ver. Para. Aqui. Mistério. Conte sobre um momento de conexão profunda com a espiritualidade, como isso te afetou e as mudanças internas que ocorreram logo depois. Lê de novo. Mistério. Conte sobre um momento de conexão profunda com a espiritualidade, como isso te afetou e as mudanças internas que ocorreram logo depois. Hum. Nossa, essa teria que ter mais tempo, né, para pensar. Me vieram algumas coisas aqui, né? Me vieram momentos assim de viagens que eu fiz, que eu estava também na natureza, assim, uma foi para a Amazônia, outra foi para o Peru, e que eu me vi em um momento assim, sabe quando parece que tudo para, que o tempo para, que tudo para, que você se vê num lugar assim de profunda conexão. E eu acho que nas duas vezes, eu sempre estou assim em busca, né? Mas acho que tem vezes que a gente está um pouco mais vibrando nesse lugar de fazer perguntas, né? De estar se buscando caminhos novos, assim. E, e eu lembro de ter sido momentos assim muito profundos, assim, de ruptura, assim, e de, inclusive essa viagem que eu fiz para a Amazônia foi na mesma época que tudo aquilo aconteceu, né? Que eu contei da questão de saúde, da transição profissional, e de eu me ver nesse lugar de pertencimento mesmo, né? De conexão e poder sentir que eu realmente estava fazendo parte daquele todo, sabe? Eu acho que isso me faz fazer escolhas diferentes, né? Que assim, coisas que realmente valham a pena, que façam sentido para mim, de não estar ali mais insistindo em coisas que me fazem mal, em coisas que já não estavam mais me nutrindo, em coisas que não faziam mais sentido, né? Então, acho que já tive alguns momentos como esse, assim, né, de encontro com o mundo natural que me levaram a lugares bem profundos internamente. E também situações, né, de saúde
que também me fizeram... Eu passei já uma vez, um mês internada no hospital, também com uma questão de saúde bem séria. E também foi um momento assim de ressignificar muita coisa, né? E de parar ali para refletir e me perguntar, né? O que que eu estou fazendo do meu tempo, o que que eu estou fazendo das minhas habilidades, o que que eu estou fazendo até dos meus privilégios mesmo, né? O que que eu, né? Como é que eu estou compartilhando tudo isso? Como é que eu estou não só me nutrindo, mas de alguma forma contribuindo, como a gente falou, né? Com aquilo que eu quero ver, com o que faz sentido para mim. Então, acho que das duas vezes, né, que eu tive questões de saúde que eu já contei, dessa primeira e essa outra que eu fiquei internada, eu acho que foram sustos, assim, e sinais e convites, né, para formas de fazer diferentes, né? Então, e aí com relação a tudo, né, a minha forma de lidar com as situações, a minha forma de me relacionar com as pessoas. Então, enfim, acho que sempre, né, das duas vezes vieram muitos aprendizados e eu tive muito tempo de ficar ali também, né, refletindo e até me emocionei, mas é isso, assim, né, de... Que lindo isso. Que às vezes a gente olha a dor, a doença como uma barreira, um limite, né? E aquilo, na verdade, se a gente se abre para viver, pode ser isso, uma experiência espiritual de reconexão. Total, total, sim. Uhum. Chorou, né? Obrigada por compartilhar, abrir teu coração aí. Ai, que bom, que bom. E a Esse joguinho é viagem, bom, né? esse O joguinho. Ouroboros é maravilhoso, né? Conhece ele? Profundo, conheço os criadores do jogo. Ai, que lindo! Eu levo nas viagens que a gente faz, na viagem em presença, e aí, nossa, surge Nossa, total, várias histórias aqui desse joguinho, maravilhoso, dessas cartinhas. muito bom. Isso, e o que você disse das viagens também, eu sempre, quando lembro assim, de momentos fortes das viagens, me tocam, que, não sei, acho que é justamente o fato de sair do dia a dia ali, daquele ciclo, né, de fazer as mesmas coisas e vou para um outro lugar, parece que abre esse campo de conexão e as perguntas, elas abrem espaço, né? Espaços internos, espaços de conexão mesmo. E acho que tudo depende da nossa intenção, né? Também. Acho que quando a gente traz essa intenção de, seja numa viagem ou seja num, sei lá, num passeio, numa visita a um lugar diferente, né? Mas quando a gente traz essa intenção de estar com uma outra qualidade de presença, de se relacionar de uma outra forma, acho que também tudo muda, né? Assim, quando a Uhum. gente se permite desapegar um pouco do que a gente acha que sabe, né? E a gente pode olhar com olhar de criança, né? E praticar curiosidade também. E acho que muitas coisas vão se abrindo, né? E surgindo, assim, a gente vai descobrindo, né? Coisas novas, assim, o nosso olhar muda. Acho que isso é muito interessante, a nossa intenção de querer estar nesse lugar também, né? De descoberta, de aprofundamento, de a gente fazer mais perguntas também do que só buscar resposta, né? Sim, sim, sim. Isso é bem especial, né? Com essa intenção. É, na viagem em presença eu sempre vou trazendo essas gotinhas de experiências. Um dia a gente vai fazer uma juntas. Ah, com certeza, vou adorar. Ai, que bom. É, agora sim, ó, um ping-pong. Eu falo uma palavra, você fala uma palavra, a primeira que vem, e a gente vai tchum, tchum, tchum. Bora? Vamos. Tudo ao Ah, vivo. tudo ao vivo. Vamos lá. Vida, Uau! Me veio morte, família, nutrição,
casa, interna, alegria, natureza, nutrição, alimento, amor, vida, tristeza, faz parte. medo, Deixa passar. verdade, Integridade, natureza. eu, nós somos. Sim. Ah, que lindo. Ah, eu sinto, quando a gente faz isso, parece que algo se acalma em mim, assim, como que algo. Eu senti também. Muito legal. Uhum. Muito bom. E se você pudesse trazer, assim, uma imagem daquilo que é essencial na tua vida, que imagem seria essa? Acho que para mim, bom, a natureza é muito forte, assim, né? Não tem como, sei lá, tudo para mim vibra muito nesse lugar. Mas o que é essencial para mim está nas relações, né? As relações com as pessoas que eu amo, né? Relações com família, com amigos, relação que eu estabeleço com o lugar, né? E a relação com o invisível, com o sutil, com os seres não humanos, né? Acho que é isso que eu trago também, né? Da natureza, a gente estabelecer essa relação mais próxima e mais profunda com outros seres, né? E isso para mim é muito especial também, assim. E acho que me nutre muito tá no verde, tá em contato com o mundo natural, tá? Isso me faz me sentir viva, sabe? De ver sentido, assim, tipo. E eu acho que é isso também o que me move a estimular isso em outras pessoas, né? Querer inspirar isso, porque é isso que nos faz também cuidar, né? Então, é isso. Hum, que lindo. Eu te ouço, assim, isso me toca bastante, sabe, Nath? Então, nossa, sou muito, muito, muito grata pela tua presença aqui nesse encontro, me senti assim bem tocada e inspirada. E você que está aí assistindo, se sentiu tocado também, deixa seu like, né, seu coraçãozinho, escreve aqui nos comentários o que te tocou mais. E se lembrou de alguém, encaminha esse vídeo, né, que pode ser que toque outra pessoa. Se quiser entrar em contato com a Nath, eu vou deixar aqui nos comentários o contato do Instagram da Nath, Nath Manso, né? E, e bom, e a gente segue abrindo nosso coração aí para estar mais vivos, inteiros, presentes, né, nessa vida. Muito, muito Ai, grata, Nath. adorei. Grata a você, foi uma delícia. Muito obrigada por esse papo, por essa inspiração também sua. Muito bom, muito grata. Obrigada, querida. Abriu super o coração aí pra gente. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Até mais. Tchau.